É hora de saber como está a apuração da eleição para prefeitos em todo o país. Eduardo Ribeiro acompanha tudo e traz informações atualizadas. Edu, é com você. É isso, Sérgio. Obrigado. Os números seguem avançando, apesar da lentidão da divulgação que temos visto no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos atualizar números de São Paulo aqui com Augusto Nunes e Cristina Lemos. A votação em São Paulo, com 1% dos votos apurados, aparece da seguinte maneira, menos de 1% na verdade. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, tem 32,58% dos votos. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 20,33%. Márcio França, do PSB, tem 13,95% e Celso Russomano, do Republicanos, tem 10,44%. Daí vocês perguntam por que menos de 1% na maior cidade brasileira? Vamos a Brasília e entender a situação com Luiz Fara Monteiro, que acompanhou há pouco a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Fara, o que ele explicou por aí? Eduardo, na verdade, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, continua respondendo agora perguntas dos jornalistas aqui na entrevista coletiva, que deveria ter começado às 8 da noite, pelo horário de Brasília, e teve início com 1 hora de atraso. Isso porque os problemas aqui no servidor do TSE não foram resolvidos ainda. Barroso iniciou a entrevista registrando que até agora o TSE tem quase 50% dos votos apenas registrado até o momento. Ele reforçou mais uma vez que o problema se situa aqui em Brasília, no TSE, já que a contagem nos tribunais regionais eleitorais ocorreram de forma normal, mas como esse ano o TSE resolveu inovar, não foi possível partir daqui de Brasília essa totalização dos resultados nos estados brasileiros. Ele registrou ainda que 3.509 urnas apresentaram defeitos e foram substituídas imediatamente em todo o país e que em nenhum município registrou-se votação manual. Barroso também minimizou o problema apresentado para muitos eleitores no aplicativo lançado pelo tribunal, o e-Título, para justificativa de votos daqueles eleitores que não puderam, que não estavam em seus domicílios eleitorais e não puderam participar da eleição. Ele também minimizou os ataques recebidos pelo TSE. Disse que ataque cibernético é normal em qualquer parte do mundo e que essa demora deveu-se exatamente que, por conta desse ataque registrado hoje, às 10h41 da manhã, resultou aí nessa demora. Mas ele não explicou, no entanto, Eduardo Ribeiro, se o tribunal havia se preparado para esse tipo de ataque, uma vez que era praticamente esperado que esse tipo de situação poderia ocorrer no dia de hoje. O ministro Luiz Barroso continua dando entrevista, falando com os jornalistas e prometeu retornar para uma nova conversa com os jornalistas mais tarde, quando o TSE estiver mais próximo da totalização dos números. Eleições 2020, o voto na Record. Fará, você tem publicidade, prioridade, você pode chamar a qualquer momento com novos dados, ou seja, um enorme fluxo de dados numa eleição histórica e um supercomputador a menos. Daqui a pouco a gente entende ainda melhor essa história. Vamos para Vitória, no Espírito Santo, porque estão chamando por lá mais dados. 82% das urnas abertas. E o delegado Pasolini, do Republicanos, vai mantendo a liderança com 30,54% dos votos. João Coser, do PT, mantém uma posição de 21,76%. Gandini, do Cidadania, tem 21,20%. E o capitão Assunção, do Patriota, tem 7,27%. Essa realidade do Espírito Santo, Augusto, pode ser entendida de que maneira a essa altura? Já mais de 80% das urnas. Olha, é uma das poucas cidades capitais em que o PT disputa o segundo turno, com um ex-prefeito, Coser. Então, a situação do partido realmente é difícil. E pela igualdade de números, né, tão embolados todos, é muito difícil saber quem vai para o segundo turno. É isso que a gente espera poder ver depois dos 85%, dos 90%. Daqui a pouquinho a gente atualiza. Como atualiza agora também os números da capital do Rio Grande do Norte. Vamos para Natal com os dados que surgem aqui na sua tela. Mais de 88%, quase 89% dos votos apurados. E Álvaro Dias, tucano do PSDB, tem 57,13% dos votos. O senador Jean, do PT, tem 14,08% e o delegado Leocádio aparece na terceira posição, ele é do PSL, com 10%.
13,22%. Então, Augusto pintava ali poucas aparições em segundo turno do PT. Talvez aí, a olhar os próximos números, você tenha uma definição. Kelps Lima aparece na última posição. Bom, dali vamos para Salvador, porque por lá surge mais uma atualização dos votos válidos. 70,03% das urnas apuradas na capital baiana. E Bruno Reis, do Democratas, tem 63,61%. Situação confortável do vice-prefeito, assessor de ACM Neto, vai se confirmando no segundo turno, ou talvez ainda dá para falar em vitória no primeiro turno, aí em 18,82% para Major Denise do PT. No PRTB, César Leite com 5% e o pastor Sargento Isidório com 5,08%. Ele é do Avante. Antes de passar para a Cris comentar Salvador, vamos falar de Manaus? A capital do Amazonas tem o seguinte cenário: manauaras votaram hoje dessa maneira. Amazonino Mendes, do Podemos, 24,16%. Davi Almeida, 21,97%, ele é do Avante. Zé Ricardo, do PT, aparece com 14,26%. E Ricardo Nicolau, do PSD, tem 12,15%. Que tal a gente fazer um voo de Manaus para Recife? Hein? Vamos sair do norte e vamos para o nordeste, porque em Recife a realidade é essa aqui, ó. Com 36,54% das urnas apuradas, Marília Arraes, que disputa essa, hein? Ela é do PT, tem 28,62% dos votos. João Campos, do PSB, 28,14%. Mendonça Filho, do Democratas, 25,79%. E a delegada Patrícia, do Podemos, com 13,78%. Deixa eu começar o pitaco pelo Augusto, daí eu vou para a Cris. Augusto. As pesquisas erraram, né? Deram um quadro completamente diferente do real do Recife. Mas, de novo, nós estamos presos aí no baixo número de urnas abertas. Eu não entendo porque o TSE não libera os tribunais regionais para divulgação dos números. Como ocorreu em outras eleições. Exatamente. Cris Lemos, Salvador. Então, Salvador confirma um cenário que a gente já imaginava e que já era registrado pelas pesquisas. Uma prevalência do Democratas na capital da Bahia, estado governado pelo PT. Portanto, o prefeito está sendo reeleito para dar continuidade ao mandato, à gestão de ACM Neto, que é o presidente do Democratas. Só queria fazer um registro sobre a declaração tranquilizadora do presidente do TSE, que diz o seguinte: não há nenhum risco de o resultado não expressar o que foi votado. Portanto, haverá atraso, mas o resultado está lá. Credibilidade mantida, na opinião do presidente do TSE. Esperamos todos nós. Continuamos aqui acompanhando todos os dados e não sairemos sem os últimos resultados. Porque você está acompanhando Eleições 2020, o voto na Record.